Olá, alunos! Vamos para a leitura da nossa quinta questão da prova do MP do Estado do Rio Grande do Sul, a questão número 55 da prova, questão de informática, é claro. Vamos aí à leitura em tela cheia. Uma imagem é gerada ao digitalizar um documento de dimensões de 6 polegadas de largura por 4 polegadas de altura, aproximadamente 15,24 centímetros por 10,16 centímetros. Essa imagem deverá ser exibida integralmente em um monitor de resolução de 800 por 600 pixels. Para isso, o documento deverá ter sido digitalizado com resolução de letra A 96 dpi, letra B 150 dpi, letra C 300 dpi, letra D 600 dpi e a letra E de Equador 1200 dpi. Bem, essa questão nós vamos primeiro partir do seguinte princípio lá do enunciado. Ele indicou o tamanho da imagem em polegadas. Ele disse: uma imagem é gerada ao digitalizar um documento de dimensões de 6 polegadas por 4 polegadas. Isso quer dizer que o documento em si, acompanha aí a leitura em tela cheia, o documento em si tem um tamanho de 6 por 4 polegadas, que ele ali até converteu em centímetros, mas nesse caso o melhor é trabalhar com o padrão de polegadas, que é como nós vamos medir aí também a ideia da resolução, ok? Então, primeiro isso. Segundo ponto, como fazer esse cálculo? Existe um cálculo padrão que a gente faz em relação à necessidade de resolução. Esse cálculo sugere o seguinte: tu vai pegar aquela resolução indicada, por exemplo, se eu resolver, vamos até colocar aqui em tela para ti, se eu resolver fazer a indicação da letra A, que diz 96 dpi. O que significa dpi? dpi significa dot per inch, que é pontos por polegadas. Então, dpi significa quantidade de pontos por polegada, por isso dpi. Se eu tenho uma resolução indicada de 96 dpi, isso indica 96 pontos por polegada. Só que quando eu transferir isso para a tela do meu monitor, o meu monitor tem uma resolução indicada em pixels. Por exemplo, ele indica ali a resolução do monitor de 800 por 600 pixels. São 800 pontos na horizontal por 600 pontos na vertical. Os pixels são os pontos que formam uma imagem digital na tela do teu monitor. Então, como é que eu faço esse cálculo? Primeira coisa, tu tem que pegar esta resolução que tu vai digitalizar aquele documento e tu vai ter que multiplicar isso, observa, pela quantidade indicativa de polegadas. Vamos fazer um exemplo prático pegando a letra A. Olha só o meu exemplo prático. Vamos até colocar em tela cheia. Se eu tenho a letra A indicando 96 dpi, isso indica que são 96 pontos por polegada, e a questão falou que o documento tinha 6 polegadas, então eu vou descobrir aqui qual é o total de pontos. 96 pontos por cada polegada multiplicado por 6 polegadas vão me dar 576 pixels na tela, porque na tela não serão, os pontos serão tratados como pixels. Então isso é um ponto importante. Eu tenho que pegar, para verificar se a letra A está correta ou incorreta, eu vou ter que pegar aqueles 96 dpi, que significam 96 pontos por polegada, vou multiplicar por 6, porque ele dizia que o documento tinha 6 polegadas de largura, para descobrir o total de pixels, que isso vai aparecer lá na minha tela. Então, 96 multiplicado por 6 polegadas me deu um total de 576 pixels de largura. Ok. Agora, vamos ver a altura. Acompanha comigo aí a altura. Pegando esses mesmos 96 pontos por polegada e multiplicando por 4 polegadas de altura, porque a imagem do documento era 6 de largura por 4 de altura. Então, 96 multiplicado por 4 polegadas de altura, eu vou ter 384 pixels na altura. Então, percebe, se a letra A estiver correta, qual vai ser o resultado desta imagem na tela do monitor? Bem, na tela do monitor, esta imagem terá 576 pixels por 384 pixels. Vamos então à leitura da questão, porque a questão, obviamente, descreve lá. Olha só comigo.
dizendo: uma imagem é gerada ao digitalizar um documento de dimensões de 6 polegadas de largura por 4 polegadas de altura. Essa imagem deverá ser exibida integralmente em um monitor de resolução de 800 por 600 pixels. Para isso, o documento deverá ter sido digitalizado com resolução de 96 dpi, ele indicou na letra A. Será que eu consigo digitalizar um documento de 6 por 4 polegadas na resolução de 96 dpi? E ele vai aparecer integralmente lá no monitor que tem resolução de 800 por 600 pixels. Percebe? A resolução de digitalização foi 96 dpi, 96 pontos por polegada. Como eu tinha 6 polegadas, ficou 576 pixels. Como eu tinha 4 polegadas de altura, ficou 384 pixels. Quer dizer que essa imagem no monitor vai ficar com 576 por 384 pixels. Eu vou conseguir visualizar, exibir, porque ele disse essa imagem deverá ser exibida integralmente em um monitor de resolução de 800 por 600. Será que eu consigo exibir essa imagem integralmente no monitor de 800 por 600? Consigo, porque a imagem tem só 576 por 384 pixels. Como essa imagem tem só 576 por 384 pixels, essa imagem é menor do que a resolução 800 por 600. E se ela é menor, é porque então eu consigo exibir ela integralmente no monitor 800 por 600. Percebe? Se o monitor está com 800 por 600 e a imagem gerada com 96 dpi foi 576 por 384, 576 por 384 entram dentro de 800 por 600. É como se eu tivesse essa ideia aqui, ó. Vou montar até para ti numa folhinha. Tu imagina que essa folha está simulando como se fosse... Deixa eu pegar uma folha em branco aqui, ó, só para tu entender um pouquinho melhor. Tu imagina aqui eu tenho uma folha em branco, ó, certo? Essa é uma folha em branco. Se eu desenhar aqui, ó, um quadro, tenta imaginar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um quadro desenhado. Não dá para enxergar muito bem. Aí, ó. Aí tá dando para ver o quadro, né? Vamos imaginar que esse quadro tenha 576 por 384 pixels. Então, depois de escanear, o quadro ficou, observa aí, com 576 por 384 pixels. E vamos imaginar que esse meu rascunho aqui, todo esse meu rascunho aqui tem 800 por 600. Se todo esse meu rascunho tem 800 por 600, eu consigo exibir dentro dele integralmente uma imagem de 576 por 384? Sim, porque essa imagem é menor do que 800 por 600. Então eu consigo exibir integralmente a imagem de 576 por 384 pixels dentro do monitor que tem 800 por 600. A letra A já é uma resposta correta para essa questão. Nós já podemos colocar a letra A como uma resposta correta. Agora, por que não as outras? E vamos ver se isso sugere algum problema, que alguém pode pedir algum recurso em cima dessa questão. Porque a letra A princípio, deve ser o gabarito oficial dessa questão. Deve ser. Eu estou sugerindo que seja a letra A de América, porque vai gerar uma imagem de 576 por 384 pixels que entra dentro de 800 por 600, certo? Mas olha o que eu fiz o teste aqui contigo. Vamos pegar a letra B. Na letra B era 150 dpi. Se eu multiplicar 150 por 6, olha ali em tela cheia, 150 multiplicado por 6 vai ficar 900 pixels. Depois, se eu pegar 150 e multiplicar por 4 polegadas, vai ficar 600 pixels. Quer dizer, se for 150 dpi, vai ficar 900 por 600. E aí alguém me diria, bom, professor, você vai ficar com 900 por 600, vai ficar maior que 800 por 600. E aí não vai entrar integralmente. E aí está o ponto, porque a questão descreve, observa aqui, integralmente. Olha lá, está escrito, deverá ser exibida integralmente em um monitor de 800 por 600. E com 150 dpi, a 6 polegadas por 4 polegadas ficou com 900 por 600. Quer dizer, ficou maior que 800 por 600. E a princípio, não conseguiria ser exibida integralmente. Então percebe, a letra A sim, mas as outras alternativas, que a letra B 150 dpi, a letra C 300, depois a letra D 600, a letra E 1200, as outras já obviamente vai ficar maior e aí não conseguiria ser exibido integralmente. Mas isso só por teoria.
Por que eu estou dizendo que de fato a resposta correta? Observa comigo aqui na tela cheia de novo. Observa, se eu pegar a letra C, vai ficar um valor maior ainda. Na letra C dizia 300 dpi. 300 multiplicado por 6 dá 1.800 pixels. 300 multiplicado por 4 polegadas dá 1.200 pixels. Ficaria 1.800 por 1.200, que ficaria muito maior que 800 por 600. E alguém me diria, também não vai conseguir exibir integralmente. Então, pegando as alternativas aqui, vamos voltar para as alternativas, a resposta só pode ser a descrição da letra A de América. A princípio, esse deve ser o gabarito oficial, porque é a única que fica com uma resolução abaixo de 800 por 600, portanto, consegue ser exibida integralmente no monitor de 800 por 600. Mas olha só agora o que eu vou te dizer. Isso é o padrão teórico, porque na prática, quando tu digitalizar uma imagem com uma resolução, nesse caso, de 150 dpi, que ficaria maior do que 800 por 600, 300 dpi, que ficaria maior do que 800 por 600, 600 dpi, que ficaria maior, e 1200 dpi, que ficaria maior, portanto, letra B, C, D e E, todos gerariam imagens com um tamanho maior do que 800 por 600, mesmo assim, quando tu coloca lá no teu computador essas imagens, inclusive no próprio Windows 7 ou Windows 10, porque o edital disse que deveria ser tomado como base o Windows 7 e superiores. Então, tanto no Windows 7, no Windows 8 e no Windows 10, tu consegue colocar essas imagens maiores e consegue sim exibir elas em monitores de 800 por 600, porque o próprio sistema, o software que é utilizado para mostrar a imagem, permite que essa imagem seja reduzida e exibida de forma integral. Observa o que eu estou te falando. Teoricamente, por teoria, a única resposta correta aqui é a letra A de América, que deve ser o gabarito oficial. Teoricamente, a letra A deve ser o gabarito oficial. Só que na prática, a letra B, C, D e E, mesmo que eu venha digitalizar imagens com a resolução de 150 dpi, 300, 600, 1200, que ultrapasse então o 800 por 600 da resolução do meu monitor, mesmo que eu tenha um monitor de 800 por 600, eu consigo exibir essas imagens que são maiores integralmente, porque o próprio software de exibição de imagem, que tem junto com o Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou até outros softwares, permitem que essa imagem possa se adequar para ser visualizada integralmente, como a questão citou. Portanto, se alguém errar essa questão, que eu acredito que o gabarito oficial será a letra A de América, pode sim encaminhar um recurso no viés prático, porque essa questão avaliou só a teoria, mas como o edital indicou que tu deveria tomar como base o Windows 7 e superiores como sistema operacional, dentro do Windows 7 e superiores, que é o sistema operacional indicado para realizar essa prova, tu consegue mesmo digitalizando num tamanho muito maior, tu consegue exibir a imagem integralmente. Então, nós temos a resposta puramente teórica, do valor do cálculo teórico, que a resposta certa é a letra A de América, sem dúvida nenhuma, a princípio, e teria aquele problema técnico de pensar na parte prática. Como a questão não indica em nenhum momento, ela indica inclusive que parece ser um viés prático, porque ela diz essa imagem deverá ser exibida integralmente em um monitor de resolução 800 por 600 pixels. Para isso, o documento deverá ter sido digitalizado com resolução D. Portanto, libera a parte prática sim. A questão dá o indicativo de que a parte prática usando o Windows está validada. E aí deveria ser anulada a questão. Então, a minha defesa é que, por questão teórica, a resposta é a letra A de América. Questão teórica, letra A de América é a resposta correta, mas que sim, é passível de recurso para a anulação dessa questão, porque é possível exibir essa imagem, mesmo que tenha uma resolução mais alta, no monitor de 800 por 600, porque o próprio software se encarrega de reduzir a imagem para ela aparecer integralmente no monitor. Então, ficou pendente essa dúvida na questão. A princípio, então, passível de anulação a questão 55. Ok, pessoal? É isso que nós tínhamos para a nossa resolução, então, da nossa prova do MP do Estado do Rio Grande do Sul, realizada no dia 5 de junho de 2016. Avaliamos as 5 questões, fizemos aqui um gabarito antecipado, esse é o meu gabarito antecipado, e eu sugiro que aquela que pode ter um recurso é a questão 55, que fala aí sobre digitalização e resolução. Certo, pessoal? Até a nossa próxima
aula, até nossos próximos encontros. Bons estudos para todos. Até lá.